Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Alô, ouvinte que está conectado ou conectada no Sindicato da Cultura, nesta edição número 292, está quase chegando no 300. Tá fazendo as contas esses dias aí, é um 300 fantasia, porque tem erros de cálculos, é igual o milésimo gol do Romário, tudo é passível de recontagem. Mas, enfim, o fato de chegar no programa 300 também é algo bem simbólico. Hoje, nesse dia 15 de junho, uai, esse dia me é familiar, hein? Esse dia me é familiar. Nós estamos ao vivo aqui pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, daqui de São José dos Campos, que dispara esse programa para toda a galáxia, do Vale para o Mundo, ou o Mundo para o Vale, via facebook.com/radioctface ou youtube.com/radioctface. Com muita alegria, nós vamos receber aqui o aniversariante do dia hoje, Gustavo Galo. Bem-vindo de volta, meu amigo. Poxa, eu agradeço. Estou começando aqui, então, o dia comemorando meus 36, com meu amigo Rafael, que também completa hoje mais uma volta ao redor do sol. Então, pô, dia especial hoje. 31zinho, com carinha de 40. Gustavo, um amigo meu fez 36 ano passado, grande guitarrista, inclusive seu conterrâneo paulistano. Você é paulistano, né? Sou paulistano. Seu conterrâneo Fernando Salvador disse que os 36 é uns novos 16. Cara, eu tendo a concordar com ele, porque eu vou completar 36, estou agora completando essa data, e muitas coisas aconteceram na minha vida, assim, uma reviravolta muito interessante. E eu lembro dos meus 16, que também era repleto de transformações cotidianas, né? Então pode ser. Estamos aí, com um novo 16 na área. Mudança essa que inclui também uma mudança de espaço físico, com diversas características diferentes. Afinal de contas, a migração artística para o bairro dos Sousas, ali em Monteiro Lobato, é bem intensa, hein? Pois é, então, agora eu estou vivendo aqui, né, eu e a Júlia Rocha, que é minha companheira de canções e poeta, e a gente já namorava o bairro dos Sousas há muitos anos, né? Um grande parceiro meu, presente em todos os meus discos solo, o Arruda, né, o poeta Arruda, mora aqui acho que faz uns 5, 6 anos, a Lígia Camada também, que é parceira, amiga querida também mora aqui, o Otávio Ortega, o Xingu, que é um baixista que gravou um disco comigo chamado Um Satélite Perdido. Então já tinha uma relação muito viva aqui com o bairro dos Sousas, né? E aí agora, no meio da pandemia, surgiu essa oportunidade de realmente abandonar a cidade e experimentar essa vida aqui mais próxima de um outro ritmo, né? Com mais apesar espaço. Dos grilos, apesar dos grilos sem grilos, né? E aí aqui tá sendo uma descoberta muito boa de várias coisas para mim. Que legal, desses nomes que você citou aqui, vários deles já estiveram com a gente aqui no Sindicato da Cultura, inclusive você, né? O Ortega já esteve com a gente junto com o mestre Oxala, que também vive aí, né? Mestre de capoeira, praticante da Tiririca também, não sei se ele é mestre de Tiririca, acho que é mestre de Tiririca também, aluno de Marquinhos Simplício. Teve também um abraço, inclusive, para o mestre, com o pandeiro dele aqui. Lígia já esteve com a gente, a Ruda já esteve com a gente, e você esteve com a gente lá com a trupe Chá de Bodo, no período presencial, né? Botamos uma galera dentro daquele estúdio lá, foi bem bacana, né? Pois eu lembro dessa época, cara, que a gente aglomerava dentro do estúdio, né? A trupe Chá de Bodo, por exemplo, já é uma existência complicada no meio da Covid, né? Assim, vários integrantes. Realmente nós somos em 13, né? Acho que a gente deve ter ido pelo menos 1/3 da banda, né? Uns 4 ou 5 aí no estúdio. Eu lembro que ficou aglomerado, foi gostoso. Foi muito saudade. Pois é, às vezes é curioso, né? Como as coisas que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, nesse formato pandêmico, elas vão virando um hábito mesmo, né? E às vezes a gente olha vídeos antigos, coisas antigas, fotos antigas, a sensação que vem na cabeça de quem está preocupado é, nossa, quanta gente junta. Nossa, todo mundo sem máscara, né? Você já fala, caramba, cara.
Não, pois é, foto da Trupe Chá de Boldo, sei lá, no Instagram ou no Facebook, você fala, gente, isso era um outro mundo, realmente, a gente viveu um outro mundo, e vamos, sim, a expectativa é que a gente não volte para esse mesmo mundo, volte diferente também, mas que ao menos a gente possa aglomerar como a gente aglomerava, né, é gostoso, né, a Trupe Chá de Boldo, por exemplo, é uma banda que, mais do que uma banda de músicos, assim, né, tem pessoas que não têm uma formação musical muito rudimentar, eu mesmo sou uma dessas pessoas, a gente criou a banda justamente porque a gente gostava de andar em bando, assim, né, coletivamente, aquela coisa, sabe assim, de chegar com muita gente junto, assim, sabe? Já encheu o boteco de cara. Exato, exato. A gente, alguns shows da banda, quando a gente circulava mais pelo Brasil, assim, a gente chegou a fazer shows com muita gente, né, para 2.000, 3.000 pessoas, mas também chegou a fazer shows para onde a gente era a maioria, né, no palco do que na plateia, né, era divertido isso. Que massa. E a Trupe Chá de Boldo realmente impossibilitada de seguir atividades aí durante a pandemia, né? A gente tem feito isso, né, você também deve estar nesse momento, né, Rafael, a gente tem feito muito, experimentado essa relação com as plataformas, né, então a gente recebeu um convite recentemente de uma banda chamada Filarmônica de Passárgada, para gravar no disco deles, e era um convite que era pré-pandemia e que foi sendo adiado e a gente tinha um prazo para terminar, que era agora. E a gente experimentou de gravar cada um no lugar onde estava. Então foi uma experiência totalmente inédita pra gente e que eu gostei bastante, assim, sabe? Para mim não se compara, não tem comparação com estar junto no estúdio, isso nunca vai substituir, mas foi gostoso saber que é possível também, né? Então eu fui um dos mais refratários, né? Porque eu acho que música acontece realmente num encontro muito não verbal, né? Assim, essa coisa de você olhar outra pessoa tocando, sentir um pouco o clima, o ritmo, né? Pelas plataformas fica muito mais difícil isso, né? Muito mais difícil. Sim. Mas rolou, a gente gravou 13 pessoas, cada um no seu canto, todo mundo também investiu um pouco nisso, de pesquisar como gravar, de comprar uma coisinha aqui ou acolá, um microfone, ou uma placa, e aí rolou. Mas é curioso isso, né? Porque agora, aparentemente, os trabalhos musicais estão passando mais do que nunca pelos técnicos, né? De mixagem, de masterização. Curiosamente, eu estou fazendo alguns cursos práticos, que seriam presencialmente práticas de banda, prática de choro e prática de camerata caipira. E quando a gente faz online, é muito louco, porque, por exemplo, com a prática de camerata, a gente vai mixando, abre o compartilhamento de tela do Google Meet lá e vai mixando ali e falando, ó, então esse pedaço aqui ficou meio fora, você grava de novo? Grava. Aí eu venho aqui, saio da sala, armo as coisas aqui, pum, gravo. Ah, agora tá dentro, testa aí. A gente tá testando assim, é como se a gente estivesse dentro de um estúdio. Enfim, o ser humano dá o seu jeito de conviver, né? Porque isso que é o mais, isso que é o impossível, né? Sendo ser humano, ficar sem o convívio, né, parece. Eu acho um pouco isso também, assim, eu às vezes fico muito lamurioso, assim, né, reclamo muito dessa condição nossa atual, mas ao mesmo tempo tem uma perspectiva aí de resistência que é legal, né, que assim, que não é a que passa pelas grandes plataformas que estão ganhando muito dinheiro a partir da tecnologia, de trabalhar remotamente e tal. E dos mas, nossos conteúdos também, né? exato, né, os dados que vão sendo toda hora fornecidos, mas o que eu acho é que assim, a gente não consegue não viver em relação com outras pessoas, né? E aqui, por exemplo, na Mantiqueira, eu tenho descoberto que eu já sabia intelectualmente isso, mas que a gente não consegue viver sem estar em relação com outras vidas, inclusive não humanas, né? Os bichos, a relação com isso que vai ficando, né, o ritmo das plantas que crescem e tal. Então, o que eu acho é que é muito legal fazer essas coisas remotamente, porque a gente também não sai como a gente sairia se fosse presencial, evidentemente, né? A gente poderia sair para um bar, conversar, ver outras pessoas, né? Aí já ganha uma outra configuração, mas a sensação que eu tenho é de uma certa, também um calor, eu consigo sentir calor mesmo com um lance remoto, sabe? Poxa, encontrei o Rafael hoje, conversei com ele, sabe? Durante o dia a nossa conversa vai reverberando, é um jeito da gente São resistir encontros. também, são encontros, é um jeito da gente não cair também
só num tipo de tristeza de que não dá para fazer nada, né? E dá para fazer, a gente vai fazer. Agora, quando voltar, quando chegar esse dia da volta, aí vai ser da pesada. A gente vai colocar o bloco, vamos colocar o bloco na rua, né? Você vai colocar suas canções, seu disco, eu vou colocar outras coisas também, aí vai ser... Aí é um ano na rua também, né? Um ano na rua. Vou fugir de casa, moro solo e vou fugir de casa. Gustavo, vou aproveitar que você falou aí sobre botar as coisas na rua e vamos mostrar aqui, porque para quem não conhece ainda o trabalho de Gustavo Galo, que está presente conosco aqui no Sindicato da Cultura, edição número 292, na Web Rádio CT, a gente vai mostrar o famoso Spotify, já que a gente ganha dinheiro, que aqui tem o seu trabalho solo, né? A gente falou um pouco da trupe, mas tem também o seu trabalho solo, né, que está todo aqui no Spotify, que, por exemplo, quem quiser pode vir conhecer, ou então no YouTube também, que a gente vai mostrar depois. Aí no Spotify tem os 4 discos que eu fiz, né? O primeiro 4 disco discos é o solo. Asa, que é de 4 discos solo. O primeiro é o Asa, né, que é de 2014, que abre com essa parceria com a Arruda, que é meu parceiro já de quase uma década, né? Com essa música Tomara, e que é meu vizinho aqui. Atualmente eu sou vizinho dele, que ele mora aqui faz tempo. Então a gente mora num morro, um em frente ao outro. Se subir na laje aqui do chalé, dá pra ver a casa do Arruda. Olha que E é um massa. disco muito legal, produzido pelo Gustavo Ruiz, né? É um disco que, para mim, foi muito importante fazer, né? Assim, depois 2014. de uma experiência com banda durante 2014. Depois de uma experiência com banda muito longa, né, com a Trupe Chá de Boldo, eu senti necessidade de fazer. E para mim nunca foi porque tem gente que fala, a banda é tal, eu quero fazer o meu disco do meu jeito e vou abandonar a banda, né? Para mim foi exatamente o contrário. Depois desse disco eu tive certeza que eu gosto da Trupe Chá de Boldo, dessa coisa populosa, né? E gosto também de fazer esses discos menores. Acho que as duas coisas são complementares, assim, né? Então, Asa foi o primeiro, depois teve o Sol, né? O segundo disco, que é 2017. Aqui parece que é 16. 2016, é isso mesmo. 2016. Que daí também é um disco produzido pelo Gustavo Ruiz, gravado pelo meu grande amigo Otávio Carvalho. E depois vem o Se Tudo Ruir Deixa Entrar o Ruído, que é o último disco com banda, né? Uhum. Que foi gravado em 2019, final de 2018, começo de 2019, lançado em 2019, e aí produzido pelo Otávio Carvalho, que é um disco curioso, né? Porque eu gosto muito desse disco, assim, fico muito, porque tem essa coisa, né? O Asa, o primeiro disco, acho que é um carinho muito grande por ele, assim. Agora, o Se Tudo Ruído Deixa Entrar o Ruído é um disco que ainda mexe muito comigo, assim, é um disco que eu não gosto muito de ouvir as coisas que eu fiz, eu deixo passar mesmo, né? Mas esse de vez em quando eu ouço, acho que talvez seja um dos poucos trabalhos que eu ouço, assim, porque eu gosto muito da costura do texto nesse disco, assim, eu acho que concentra um pouco, né, o que eu queria, assim, então ele funciona também como um livro para mim, como uma coisa que, sabe, que você pode ouvir lendo, assim. Tem uma coisa da E ele já é poética, uma coisa, né? Da poética, né? Assim, mais forte no seu trabalho solo, né? Bem trabalhar bastante letra, né? Sim. Peraí, vou ter que dar uma suada no nariz aqui, peraí. Fica à vontade, fica à vontade. A vida na montanha. Eu vou te mutar, aqui, eu vou te mutar para frio. você, eu vou te mutar para você aqui e vou botar um som pra gente ouvir. Enquanto o Gustavo Galo vai ali resolver este pequeno problema, a gente ouve um pouco da música Outros. Só que tá tocando no lugar errado aqui, né, gente? Desabrochar, desobedecer, descontrair, destruir, desabar, desaparecer. Desfeito eu ver outro céu. Desabrochar, desobedecer, descontrair, destruir, desabar, desaparecer. Desfeito eu
ver outro céu. Desabrochar, desobedecer, descontrair, destruir, desabar, desaparecer. Desfeito eu, ver outro céu. É isso aí, ouvinte ouvindo do Sindicato da Cultura 292. Essa música virou clipe, não virou, Gustavo? Virou clipe. Queria agradecer o tempinho para só o nariz, né? Aqui é glamour zero, gente. Quem sabe faz ao vivo. Então, a gente tava com o Spotify já aberto, já bota uma música. Pô, maravilha. O Outros virou clipe, e foi um clipe muito legal. A gente gravou em janeiro ou fevereiro de 2020, né? Um pouco antes da pandemia. E quem gravou o clipe foi o Tata Aeroplano, né? Que é um grande parceiro meu, amigo. Do Cérebro Eletrônico? Muito querido. Olha o clipe do Cérebro aqui. Eletrônico. Deixa ele passando aqui. E ele foi gravado, o clipe foi gravado todo com o aparelho celular do Tata. Né? Depois quem montou foi o Tom, que é meu vizinho aqui na Mantiqueira também. Opa, perdi. E o Romerito finalizou. Mas a coisa mais legal foi essa coisa de... Também, né? É curioso como a gente fica nessa... Dizem que artista tem essa antena, né? Eu não sei se eu compartilho muito disso, porque também eu converso com o Seu Dito, meu vizinho aqui na Mantiqueira, e eu acho que ele tem uma antena, né? Sabe muito das coisas, dos ritmos, né? E tal. Pessoas sensíveis têm essa antena, talvez, mas o Tata e a Júlia e eu, a gente pensou em fazer esse clipe com o celular e circular pela cidade o dia inteiro, né? Coisa que depois de um mês desse clipe a gente não podia mais. Então, assistir esse clipe, para mim, é uma... Como é que chama? Hoje falam muito essa coisa do gatilho, né? Uhum. Da vontade de sair circulando mesmo, assim, né? A gente caminhou durante um dia inteiro por São Paulo, o Tata com um celular na mão, e depois o Tom, que é esse meu vizinho aqui da Mantiqueira, montou. Então foi uma delícia, assim, foi o Walter Benjamin, né, o flaner, né, a gente ficou flanando, ficou vagabundeando, assim, pelo centro da cidade de São Paulo, dando legal, risada, foi muito legal, muito gostoso. E é curioso isso, Gustavo, porque sabe que a impressão que eu fico? É assim, antes da pandemia eu andava muito de bicicleta, hoje em dia eu estou andando menos, mas andava muito de bicicleta pela cidade, até para resolver as coisas da minha vida eu fazia tudo de bicicleta, que é mais rápido. Mas a possibilidade de você passar a pé, caminhando, ainda assim aumenta a percepção do local, né? Parece que a coisa que passa batido de bike, porque bike é divertido. Aí você vai criando uma escala, né, de percepção. O ônibus você não vê nada, o carro menos ainda. Então aí você vem do ônibus, aí você vem da bike, aí você vem a pé. A pé eu acho que é o lugar onde você vai perceber cada detalhe, né? Sim, sem dúvida. Eu gosto muito de caminhar, né? Eu sou alguém que caminha, eu não dirijo, não sei dirigir, apesar dos meus 36 anos, nunca tive carta de motorista, e tive bicicleta também, mas há muitos anos que eu não tenho bicicleta, então o meu grande meio de transporte são minhas próprias pernas, e eu gosto muito disso, assim, de caminhar durante muito tempo. Em São Paulo eu caminho, e gosto muito de, inclusive, fazer o mesmo caminho às vezes, sabe? Para sacar as mudanças pequenas, Sério? O que tem de novo. Aí eu tenho uma coisa diferente. Ó, acabou o clipe. Gente, tá no canal dele, você vai lá, se inscreve, vai aparecer o card para você ir lá e você assiste o clipe com a música que a gente estava ouvindo instantes antes. Olha que curioso isso, né, cara? A gente tem esse recurso de pensar em fazer rádio, mas também temos esse recurso visual aqui no Sindicato da Cultura, adaptando-se. Mas quando você falou isso de caminhar no mesmo caminho, eu já tenho a percepção diferente. Eu gosto de, se eu fui por um caminho, voltar por outro. Conhecer, tipo, as gretas ali, os atalhos, ou então os caminhos errados também, né? Sim, sim. Não, eu em São Paulo, durante um tempo, eu tinha umas estratégias, assim, né? Uns jogos que eu criava para caminhar, né? Então, por exemplo, eu ficava muito ligado nos nomes de rua, né? Então, por exemplo, eu fiquei meio que escrevendo durante muito tempo nomes de rua que eu achava interessante.
Então, para isso, eu tinha que sair do caminho que eu conheço, porque se eu já conheço um nome de rua, meio que para fazer um mapa meio poético, assim, das ruas, sabe? Assim, então, nome de ruas de artistas, nome de ruas de rios. Eu tinha eu ficava anotando no meu caderno, olha só que bonito, a Travessa Timaya, né? Putz, descobri onde é a Travessa Timaya, perto da Travessa Cazuza. Aí, de Ó, repente, que legal. poxa, olha esse bairro, como tem um nome de rio, né? Então, é gostoso isso, né? A cidade é cheia de sentidos, né? De significados meio que ficam meio que ocultos se a gente passa muito rápido, como você falou, né? Se a gente passa de carro, é muito difícil notar mesmo. De ônibus, um pouco menos, porque você não está dirigindo, mas também passa rápido. Enquanto que você, a pé, você vai curtindo mesmo, né? Esse bando de placas, de textos expostos, de pessoas que, de alguma Informação maneira... demais em São Paulo, né? Pois é, muita, muita. Agora aqui, por exemplo, está sendo muito Pois é. legal na Mantiqueira, porque, imagina, eu que conheço mais por literatura do que por vivência mesmo, poxa, o nome das plantas que eu tenho aprendido, visto, né, coisas que eu nunca tinha visto na vida, também é um jeito de exercitar esse mapa de palavras na cabeça. Os detalhes da natureza se expõem também de uma forma diferente, né? Ela se mostra de uma Sim. forma diferente. Não é com aquela voracidade de São Paulo, que é o tempo todo você tentando olhar tudo aquilo. Às vezes o mapa da natureza aí a gente tem que olhar com mais calma, mais de perto. Sim, sem dúvida. Eu acho muito legal quando eu vou podar meu manjericão aqui, a quantidade de inseto que fica nele, joaninha, percevejo, Maria Fedida. Eu falo, cara, isso aqui é uma comunidade. Cara, e o manjericão, que planta impressionante, né? Como ela cresce, cara, como ela... Uau! Aqui, por exemplo, o nosso manjericão é um absurdo, cara. É exatamente isso. Ele é tipo uma... Ele é um abrigo, ele é imponente, né? Nossa. Falando em plantas e palavras, vamos mostrar aqui esse projeto novo que começou aí, que você veio me apresentar esses dias atrás, que eu achei massa, o Mata Viva. Tem tudo a ver com isso, né, que a gente está falando, né? É um sítio. É isso aí. É um sítio no... Tem um livro do Carlos Drummond de Andrade, que é o Fazendeiro do Ar, né? Fazendeiro do Ar, alguma coisa assim. Esse é um sítio no ar também. O Mata Viva surgiu de uma parceria nossa com algumas amizades de Londrina, né, de uma editora chamada Grafatório, e durante um tempo, esses nossos amigos de Londrina também saíram de Londrina para morar perto de Londrina ali, em sítios e tal, e a gente estava nessa época vindo para cá, não tinha ainda realmente ficado de vez aqui no Sousas, mas a gente estava se deslocando também e tal. Aí a gente começou a conversar com eles da possibilidade de fazer uma pesquisa conjunta, conversando com poetas que já têm essa vivência com as plantas, com os bichos, e como que isso afeta na linguagem dos poetas, né? E aí tá sendo muito legal. E ele está funcionando com publicações aí, tem como essas tags, né? Assim como nós temos no nosso programa com as tags antes. Como é que está sendo esse... A gente faz uma coisa, em vez de estabelecer uma coisa, como se diz assim, meio fechada a periodicidade, a gente pensou a periodicidade a partir do aniversário de algumas mulheres e homens poetas que já têm um trabalho relacionado com a natureza. Então a gente abriu com Leonardo Frois, que é um poeta de 80 anos, que mora no mato há 50 anos, que saiu do Rio de Janeiro, tinha uma condição como editor, como tradutor muito bem estabelecida, e que cansou daquela vida no Rio de Janeiro e foi morar na região serrana do Rio. É um grande poeta brasileiro, enfim. Olha que E massa. a gente lançou o Leonardo Frois, a conversa com ele, no dia do aniversário de um poeta chamado Gary Snyder, que é um poeta anarquista, ecologista, beatnik dos Estados Unidos, que tem essa pesquisa com as plantas, com os bichos e tal. Aí a Natália Barros, que é a segunda, que é uma poeta que mora em Cotia, entre Cotia e Vargem Grande, né? Não muito longe de São Paulo, mas numa região de mata, perto de São Paulo, e que tem um trabalho como paisagista, como sempre muito próxima das plantas, das sementes e tal, e que também tinha uma relação com a música, também tocou em várias bandas e tudo mais, foi próxima do Júlio Barroso, da Gangue 90 e tal. Conversamos com ela no dia do aniversário do Walt Whitman, que é aquele poeta que escreveu Folhas
da Relva, que é um longo poema no final do século XIX, também muito atento às matas, aos movimentos e tal. E agora vai ter o Gary Lawless, que vai sair, adivinha que dia? No dia do Hoje. aniversário, poeta Gustavo Galo. E aí o Gary Lawless vai sair no dia do aniversário do Rafa, do meu, e de um poeta que a gente gosta muito, que é o Issa. É um poeta japonês, né? Um haijin, né? Alguém que faz haikais, que é um dos poetas que eu mais gosto, cara. Um poeta do pequeno, assim. Ele tem um livro, ele tem haikais só sobre insetos, uma série sobre insetos que é maravilhoso, assim, alguém que consegue captar o pequeno, assim, sabe? E aí, nesse dia, a gente vai publicar a entrevista com o Gary Lawless, que é um poeta que vive nos Estados Unidos, bem no interior dos Estados Unidos, e que tem uma livraria no meio do interior, assim, uma livraria com livros também sobre plantas, e que recebe pessoas e tal. Então tem sido muito legal, porque é um jeito de estudar aqui o lugar onde a gente está também. Então as perguntas, por exemplo, as conversas, são muito sobre isso, assim, como é que é viver na mata, o que você tem plantado, o que você tem colhido, sabe, como é que você conversa com as plantas, se você conversa, como você conversa, o que você escuta. É uma coisa bem interessante, assim, eu tenho gostado muito. E aí é isso, aí é um trabalho que é aberto para as pessoas entrarem e conferirem, né, no site, que é esse mataviva.site, e quem quiser apoiar, porque é um trabalho que, sei lá, a gente está fazendo em umas 6 pessoas, mais ou menos, né? Quem quiser apoiar, recebe por e-mail um material extra ainda, né? Que é sempre relacionado com as conversas. Então tem mais poemas que chegam por e-mail para quem apoia, tem vídeos e tal. Aí é um desdobramento para os apoiadores. É isso aí, ouvinte, seu ouvinte que está assistindo, ou melhor, ouvindo o Sindicato da Cultura 292. Para você que não está vendo, nós estamos compartilhando o site Mata Viva aqui, um site cheio de texto, de literatura, para você que se interessa. O link, obviamente, vai estar na descrição, assim como o e-mail, mataviva.email@gmail.com, para você poder apoiar se você quiser, ou poder simplesmente receber as notificações por e-mail quando estiver atualizado. Galera, tá tudo enfiada em redes sociais. Tudo que não é rede social hoje em dia é Deep Web. Vem para Deep Web, acessa o site mataviva.site e aí você pode ler sobre os poetas que você gosta e também saber um pouco mais sobre essas... Legal que tem essa parada, né? Do conhecimento extra, a gente tá lançando nesse dia por causa de não sei quem, por causa do poeta tal. Então você tem essa ponte, certo? Exato. E sabe uma coisa legal, Rafael, que assim, a minha mãe, por exemplo, quando a gente ia pro mato e tal, a gente viajava muito. Minha mãe é uma pessoa mais urbana, mas gosta muito do mato também. E tinha umas épocas que minha mãe, assim, tomava uma cerveja à tarde, assim, tal, no meio do mato, assim, pegava um facão, né? Ia meio capinar, né? E ela falava com as plantas, assim, né? Eu tenho essa memória muito, muito viva, assim, né? E eu nunca tinha sacado muito o que era conversar com as plantas. Sempre achei que era uma... Bom, é possível, claro, nunca considerei isso e tal. Mas, para mim, a primeira vez que eu consegui sacar melhor as plantas foi agora na pandemia também, e que é uma canção, eu compus uma canção também sobre isso, né? Que chama As Flores São, junto com o Peripane, né? Parceiro das antigas e tal. Que é um pouco isso, no apartamento ali, eu comecei a olhar as plantas, comecei a ficar em silêncio, assim, e sem ter o desejo de conversar e tal com as plantas, mas de repente, olhando as plantas foram entrando na minha cabeça, assim, mandando uns certos recados não verbais, e eu acabei escrevendo um texto sobre isso, que são As Flores São. Então, a Mata Viva, As Flores São, que está nesse último disco meu, né, no quarto, né, que é um disco bem voz e violão, Exato. são um jeito de, na verdade, indícios, né, de que talvez eu esteja realmente mudando de ouvido, de pele, né? Como é que o seu amigo falou? Os novos 16. Os novos 16. Voltei a ser um jovem aí, Isso interessado. É bem massa. Isso é bem massa, cara. Novas experiências. Inclusive, a gente já pode... Como você falou do disco quarto, a gente vai aqui no seu canal, porque nesse dia 15...
também será lançado um clipe, correto, Gustavo? Dentro desse contexto do disco quarto. O disco quarto tá aqui? Tá aqui no YouTube? Tem também. Tem, deixa eu colocar Deixa eu ver se quarto. eu acho ele aqui. Aí, ó. Essas são as músicas. Aqui, achemos. Quarto completo, isso. Aqui, ó. Isso. O disco tá aqui. O clipe ainda não, né? Você quer falar um pouco do disco? Quer falar um pouco do clipe? Você quer falar do quê? Agora, fica à vontade. Eu vou falar um pouco do disco e do clipe juntos, porque eles têm muito a ver. O quarto foi o seguinte, né? Quando deu a pandemia, eu não sou alguém muito... não sou bom com a coisa da tecnologia, de gravar em casa, entendo muito pouco dessas coisas. E aí um grande amigo meu, né, que produziu o Se Tudo Ruído Deixa Entrar o Ruído, né, e produziu o quarto, e com quem eu gravei todos os discos solo, porque foi no estúdio dele, né, que é o Otávio Carvalho, ele mandou uma mensagem para mim, assim, falando, pô, cara, e aí, como é que estão as suas canções? Você tem feito canções e tal? Eu falei, não tenho feito muito não, e sei lá, né, cara, eu tava desanimado, né, aquele momento de desânimo, sei lá, nos 3 primeiros meses, bateu, aquele começo de pandemia, né, 3, 4 meses e tal. Aí, segundo semestre de 2020, ele mandou de novo uma mensagem e falou, cara, é o seguinte, se você tiver música, tiver canção, arruma aí o repertório, eu vou para sua casa, monto uns microfones, a gente grava na sua casa mesmo, entendeu? Você não vai precisar sair de casa nem nada, e a gente grava a partir do lugar onde você tá. E aí aquilo me moveu de novo a pensar num disco, né? E eu falei assim, nossa, que legal isso que o Otto propôs para mim e tal. E era o quarto disco, né? Aí essa coisa do quarto disco com o quarto... Que você gravou? Né? O quarto onde eu gravei, né? O apartamento em São Paulo, onde a gente morava naquela ocasião, enfim. Ele é um apartamento pequeno e não tem parede nenhuma, como se fosse um estúdiozão, né? Então, cozinha, quarto, é tudo a mesma coisa. E aí o Otto foi para lá e em uma semana, né, antes dele ir, eu levantei esse repertório. Então, estava terminando de compor uma música, compus 2 nessa semana, decidi regravar uma canção do Peripane e do Arruda, né, que é o Até de Manhã, e uma música da Marina Lima e do Antônio Cícero, que é para começar, para fechar o disco. Aí fechei essas 5 músicas, ele foi, gravou, e foi muito diferente, né, de tudo que eu fiz, porque não tinha aquele clima de gig, né, que eu tava falando, que é tão gostoso, né, aquela coisa assim, tipo, parece coisa meio subversiva, né, ter banda, gig, né, aquela coisa meio bandida, né, tipo, você com a olhar... gangue, pessoa... não é a gig, é a gangue. Exato, e tem essa coisa de com o olhar a pessoa te entende, aí depois sai para fumar um cigarro e tomar uma cerveja, aí volta pro estúdio e faz um take melhor ainda, e aí, aquela coisa, não tinha isso, né, tava eu, Júlia e Ota, mas foi legal demais, assim, fiquei emocionado com a possibilidade disso que a gente tava conversando, de poder também fazer, entendeu, vamos fazer, assim, as circunstâncias estão terríveis, né, mas a gente pode fazer, a gente tem que fazer, enquanto a gente estiver vivo, né. E aí rolou o disco, e ficou muito legal, eu gostei muito. O Ota sempre me provocou, né? Falou, pô, você sempre fala que vai fazer um disco minimalista e nunca faz, né? E eu sempre falava isso, não, Ota, o próximo vai ser minimalista, eu quero só uma guitarra e um negócio e tal, assim. E de repente, no meio dos discos, eu vou convidando meus amigos, né, essas coisas todas, e ele fala, pô, já não é um disco minimalista, né? Eu falei, não é, então. Então agora a gente conseguiu finalmente fazer um disco totalmente minimalista, né? Essa coisa dos barulhos do quarto aparecem, né, também, né? Não em primeiro plano, assim, não é um disco cheio de ruídos, mas estão ali, dá para perceber que o disco é gravado num quarto. Traz uma ambiência. Uma ambiência. E aí o clipe no Quarto Crescente foi feito exatamente precisamente no quarto onde eu gravei, e quem dirigiu e propôs o clipe foi a Manuela Maier, que é uma grande artista, assim, das imagens, assim, ela gravou um clipe lindo da trupe Chá de Boldo no Teatro Oficina, e eu já tinha trabalhado com ela nessa ocasião, com a trupe, e a Manuela propôs, né, para experimentar nesse clipe do Quarto Crescente uma linguagem totalmente nova, que é a do 360 graus, né? Totalmente nova para mim, né? Evidente que tem gente que já faz isso faz um tempo, mas e eu nunca tinha pensado nisso, então foi muito legal, dentro do quarto,
experimentar algo super avançado, como o 360 graus. Eu até brinquei outro dia, né? Pois 36 em 360 graus. É um presente de aniversário dos mais maravilhosos. Tá tudo coincidindo, cara. Tá tudo coincidindo, exatamente. E eu adoro quando coincide. Eu sou alguém que acha que o acaso é um grande Deus que quando ele lança os dados e os dados fazem a gente avançar, é para parar e comemorar mesmo. O disco que você gravou no lugar, eu fiquei com uma sensação de despedida desse lugar até. Pois é, olha que doido, cara. E na época que foi a última coisa que você, praticamente a última coisa que você fez ali naquele apartamento. Sem dúvida, ainda tem isso. Eu não tinha pensado nisso ainda, mas parece que foi ainda um gran finale, né? Dessa história toda. Arrasou, o famoso arrasou. Arrasou. Não, e é um apartamento muito gostoso. Eu e a Júlia, a gente fez muitas coisas lá. A Júlia morou 10 anos lá, reformou tudo. A gente fez shows lá. Ela fez muitos trabalhos lá também, gravou lá. Muito interessante, muito, muito legal. Olha que legal. Então, vamos ouvir um trechinho de Quarto Crescente aqui? A gente já está caminhando meio que para os nossos minutos finais. A gente pode ouvir um trechinho de Quarto Crescente, porque é o clipe que vai ser lançado, que foi lançado hoje, na realidade, né? E que você acessa os cards que aparecem no nosso programa aí durante o programa para você ver esse clipe aí em 360 graus. 360 graus. Vamos ouvir um trechinho aqui. Quarto crescente, na escuridão acendo, na solidão, o violão viola o silêncio. Por um segundo, rua vazia, quarto cheio. Quarto crescente, na escuridão acendo. Quarto crescente, na escuridão acendo. Na solidão, o violão viola o silêncio. Por um segundo, rua vazia, quarto cheio. Quarto crescente, na escuridão acendo. Tem impressão minha, tem aquele sopro do trânsito, né? Da cidade. Sim. Morar na cidade tem essa coisa que aqui na Mantiqueira tem uma geladeira que fica do lado de fora e ela fica, o motor liga e desliga, né? Uhum. Então ela é uma geladeira mais antiga, né? Bem legal a geladeira aqui. E a impressão que eu tenho morando em São Paulo, ali onde a gente morava, é que é uma geladeira igual essa aqui, só que não desliga nunca. Então fica assim, fica essa frequência que não desliga nunca. Não desliga nunca. Cara, eu lembrei de um episódio, ouvindo esse sopro assim, né? Primeiramente, parabéns pela música, né? Ficou muito bonita a gravação, muito bonito o som, né, cara? Tudo isso, mas me despertou uma lembrança, assim, muito louca, porque quando eu percebia que a cidade tinha esse barulho, uma vez era até um aniversário meu, a gente tentou ver um eclipse na serra, chegamos lá, o eclipse tinha acabado, eu morava em Belo Horizonte, e tem uma serra que chama Serra do Rola Moça, nós subimos na Serra do Rola Moça, e de lá o eclipse já tinha rolado, mas a gente ficou lá tomando um vinho, coisa e tal, e aí tinha um momento que todo mundo ficou quieto, que a única coisa que eu ouvia era esse sopro que a cidade, né, parece que ela, como se fosse um gigante dormindo, né, parece um negócio meio... Mas é interessante ter captado isso, né? Porque é uma coisa que a galera em estúdio, por exemplo, evita, né? Exato. Cara, é bonito você falar isso, né? Porque é um pouco isso, assim, é um barulho da cidade dormindo, né? Respirando fundo, assim, né? E esse apartamento onde eu gravei é na região central de São Paulo. Então é uma região que, assim, 4 da manhã já tem um ônibus passando embaixo da janela, assim, sabe? Barulho de sirene, viatura, 24 horas, né?
Então tem isso, assim. Agora eu lembrei de mais uma coisa, a gente tem realmente, a gente tem vários paralelos. Pô, você morou em Belo Horizonte, né, cara? Pô, minha família é de Belo Horizonte, né? Ô, maravilha. Me deu saudade agora, faz tempo que eu não vejo também. Inclusive, eu acho que no dia que eu te entrevistei, eu tava com a camisa do Atlético, hein? Tem que conferir essa foto aí depois. Pois é, que é o Galo, né? Que é o Galo, que é o Galo mineiro, né? Várias coincidências nesse Sindicato da Cultura 292. A gente vai caminhando para os nossos minutos finais aqui nesse dia 15 de junho, dia mais que especial, numa entrevista super massa. Muito legal você ter aparecido aí para a gente conversar, Gustavo. Muito obrigado por esse encontro, né? Como nós estamos falando, é digital, mas é um encontro. É muito bom te ver feliz aí, saber que você está aí botando quente, produzindo. É muita alegria para nós. Muito obrigado. Seja bem-vindo aí ao nosso pedaço. Pô, eu peço licença aqui para todo mundo, inclusive para você que conhece muito bem a região, e agradeço muito de poder passar os 36 conversando com você e com essa comunidade de artistas aqui da Mantiqueira, dos Sousas, que abrigou a gente tão bem, abriga a gente tão bem. E aí vamos que vamos construir aqui um monte de coisa. Construir não, calma, não é construir no sentido, construir shows, né, parceria, né? Senão o pessoal chega de São Paulo, vamos construir, né? Fica aquela coisa assim, lá vem já vem os paulistanos aqui querendo construir coisa. Mas, Gustavo, agora é o momento que eu mais gosto, né, cara? Que a gente gosta de rádio, é o momento de mandar beijos e abraços aí, fique à vontade, viu? Poxa, eu também gosto muito disso. Eu sou sobrinho do Paulinho Arapuã, que é um grande locutor de rádio, né? E sempre ouvi muito rádio com ele, radinho de pilha e tal. Esse momento afetivo é o momento da rádio mesmo para mim. Então eu queria mandar um beijo muito grande, em especial para todas as pessoas que vivem da arte e dessa arte pequena mesmo, assim, né? Quando eu tô chamando de pequena não é depreciativo, não. É dessa arte que é independente, que está muito ligada a trabalhos comunitários, que é uma arte batalhadora, né? Então o meu beijo principal é para essas pessoas que também acompanham, né, o seu programa, Sindicato da Cultura, que é um belo nome. Então, o meu beijo principal vai para essas pessoas, que elas sigam experimentando, que sigam com coragem, né, diante das lutas do presente, das lutas do agora. Então, meu beijo principal vai para essas pessoas, né, porque fazer arte, durante muito tempo as pessoas achavam que era uma coisa meio, sei lá, nessa coisa, o artista é diferente. Não, o artista é um trabalhador, né, é um trabalhador como os outros trabalhadores. Então, acho que a gente tem que cada vez mais se associar, pensar nesse trabalho de uma maneira coletiva, né, quais são ainda mais agora, né, no momento onde os governos estão atacando de uma maneira muito violenta, né, os trabalhadores da cultura. E não só com corte de verbas e tal, mas com uma dimensão subjetiva, né, que volta a associar, por exemplo, o trabalhador a vagabundo, trabalhador a alguém que não faz nada, né. Então, assim, a gente tem que estar muito, muito junto e lutar para isso, e ouvir muitos artistas, e dar passagem, dar espaço para artistas jovens, novos. Meu beijo principal vai para eles. Queria também mandar um beijo para o meu pai e para minha mãe, né, 36 anos, né, e a minha mãe, quando eu estava naquela época mais, vamos dizer assim, não sei, né, não quero fazer festa, tinha uma época que tinha essas coisas, né, não quero fazer festa. Minha mãe falou assim, um pouco importa, se você não faz festa, eu faço festa, porque dia do aniversário do filho é também dia de festa para a mãe. Então minha mãe faz festa sempre, mesmo quando a gente está distante, e ela faz a festa dela, convida os amigos para beber e tal. Não vai poder fazer isso esse ano e vai estar, enfim, do jeito dela comemorando. Mas um beijo para ela e para o meu pai. E aí é isso. E beijo para os ouvintes. Um beijo para vocês, ouvintes. Nossos ouvintes são os anjos, cara, impecáveis. Cara, eu também gostaria de mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai. Minha mãe falou um negócio muito legal sobre essa questão de festa que eu nunca esqueci. Ela fala assim, se a gente não se reúne para fazer uma festa, que seja comer um bolo, nas horas de alegria, a gente não vai se reunir nas horas de tristeza, na hora que a gente precisar se amparar. Então é muito massa estar aí.
Agradecendo aí o Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial pelo espaço que nos cede, que nos ajuda. Obrigado, Gustavo, aí pela presença, pelas palavras. Muito legal estar aqui contigo. Muito obrigado, nosso ouvinte. Muito obrigado, nosso ouvinta. Já estamos mais velho. Um beijo e até quinta-feira. Tchau, tchau. Ô, maravilha. Valeu, gente. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.